Êxodo 14, versículo 1. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Dize aos filhos de Israel para que voltem e acampem diante de Pi-Harote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Diante deles acampareis junto ao mar. Esse versículo quer dizer que o Senhor conduziu os israelitas para onde eles poderiam ficar encurralados, entre o mar e o exército egípcio. O nome Pi-Harote pode significar embocadura do canal. Os vestígios de um antigo canal têm sido encontrados a leste de Wadi Tumilá, uma rota em direção à península do Sinai. Migdol significa torre, ou torre de vigia, e Baal-Zefon, Senhor do Norte, incorpora o nome de um deus cananeu importante para marinheiros. Versículo 3. Portanto, porque Faraó dirá dos filhos de Israel, eles estão encurralados na terra, o deserto os encerrou. Esse versículo quer dizer que a suposição do Faraó de que os israelitas estavam perdidos teve origem em seu baixo conceito a respeito deles e o seu Deus. Ele não contava com o plano do Senhor ou com uma coluna de fogo ou de nuvem que oferecia evidência da sua presença. Versículo 4. E eu endureci o coração do Faraó para que eles os persigam, e eu serei honrado sobre Faraó e sobre todo o seu exército, para que os egípcios saibam que eu sou o Senhor. E assim eles fizeram. Esse versículo quer dizer que a palavra hebraica, traduzida como honrado, associa a ideia de ser pesado. Esta está ligada a uma das palavras que descreve o coração endurecido do Faraó. O Senhor receberia a honra a partir da recusa do Faraó em dar honra. Versículo 5. E se contou ao rei do Egito que o povo havia fugido, e o coração do Faraó e de seus servos virou-se contra o povo. E eles disseram: Por que fizemos isto, deixando que Israel saísse e deixasse de nos servir? Esse versículo quer dizer que as ações dos israelitas pareciam evidenciar temor, e isso melhor se ajustava à opinião egípcia a respeito deles, do que o triunfo descrito no versículo 8. A palavra traduzida como fugido indica que eles caíram fora por completo, como se fez Moisés após matar o egípcio, em contraste para a palavra usada em 4, 3 e 14, 25 e 27, para a fuga de perigo imediato. Ela é normalmente usada para pessoas imigrando a fim de escapar do poder de uma pessoa poderosa. Os egípcios começaram a focalizar a sua perda, deixando que Israel saísse e deixasse de nos servir. Mas a mudança da situação dos israelitas, os mágicos egípcios, tinham fracassado, mas até o momento o exército egípcio não tinha tido uma oportunidade para atuar. Com os israelitas vagueando e aparentemente cercados, certamente alguns escravos, animais e bens poderiam ser recuperados ou destruídos. Versículo 6. E aprontou a sua carruagem, e tomou o seu povo consigo. E tomou 600 carruagens escolhidas, e todas as carruagens do Egito, e os capitães sobre todos eles. E o Senhor endureceu o coração do Faraó, rei do Egito, e ele perseguiu os filhos de Israel, e os filhos de Israel saíram com o braço erguido. Esses versículos querem dizer que para as pessoas a pé, carruagens e cavalos deveriam parecer tão assustadores quanto tanques blindados. O Egito se orgulhava de suas carruagens, retratando-se na arte destinada a mostrar o poder egípcio. Com o braço erguido, apresenta um vislumbre do estado de espírito de israelitas, tendo sido instados a deixar o Egito. Eles receberam bens como levar consigo e perseguiam com alegria. Ele não tinha qualquer motivo para olhar para trás com medo. Mas os egípcios os perseguiram por todos os cavalos e carruagens de Faraó, e os cavaleiros e seus exércitos, e os alcançaram, acompanhados junto ao mar, perto de Pi-Harote, diante de Baal-Zefon. E quando Faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios estavam marchando atrás deles.
E eles ficaram com medo, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Os versículos 5 a 9 forneceram uma perspectiva panorâmica. A perspectiva muda aqui para os israelitas, usando a palavra para traduções antigas, traduzem como "e eis que os autores hebreus podiam usar para fazer uma rápida mudança na perspectiva e dar aos leitores uma participação momentânea na experiência de alguém na história. Quando o exército dos egípcios apareceu repentinamente, os olhos dos israelitas encheram de terror. E disseram a Moisés: por que não havia sepulcros no Egito? Nos levaste embora para morrermos no deserto? Por que agiste assim conosco para nos tirar do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos sozinhos, para que sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos seria servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Esses versículos 11 e 12 querem dizer que o Egito tinha estado há século preocupado com a morte, a mumificação e a construção de túmulos elaborados, alguns dos quais os próprios israelitas podem ter sido forçados a ajudar a construir. O terror transformou a alegria e exultação dos israelitas em sarcasmo e acusação. Eles consideraram Moisés como responsável pela sua iminente perdição e eles próprios como vítimas desamparadas. Sua avaliação não levou em consideração nenhuma terceira opção, além da morte ou da servidão do Egito. Ao desconsiderar o envolvimento do Senhor, os israelitas se assemelharam ao incrédulo faraó. Versículo 13. E Moisés disse ao povo: não temais, aquietai-vos, e vede a salvação do Senhor, que ele hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes nunca mais tornareis a ver. O Senhor lutará por vós, e tereis vossa paz. Esse versículo quer dizer que as ordens não temais, dada como uma palavra da parte do Senhor ao seu povo, ou como uma afirmação de confiança antes de um combate, tem muitos paralelos. Em vez de ficar se defendendo, Moisés se concentrou naquilo que o Senhor iria realizar. As palavras aqui, salvação e salvou, marcam a instrução para o encontro com as forças egípcias, o seu resumo e a sua comemoração. O grupo de palavra para salvar no hebraico foi empregado em várias situações, frequentemente militares, de maneira que a salvação tomou a forma da vitória, ou de resgate. Um faraó anterior receou que os israelitas pudessem lutar contra o Egito. Entretanto, algo maior aconteceu. O Senhor lutou por Israel contra o Egito. Versículo 15. E o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que avancem. Mas tu levanta teu cajado e estende a tua mão sobre o mar, e divide os filhos de Israel, irão por solo seco pelo meio do mar. E eis que eu endurecerei o coração dos egípcios, e eles os seguirão, e obterei honra sobre o faraó, e todo o seu exército, sobre suas carruagens, sobre os seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver obtido honra sobre o faraó, sobre as suas carruagens e sobre seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do acompanhamento de Israel, retirou-se e foi atrás deles, e a coluna foi diante da face deles e se colocou atrás deles. E se colocou entre o acampamento dos egípcios e o acampamento dos israelitas. E havia uma nuvem e escuridão para eles, mas clareava a noite para eles, de maneira que não se aproximou um do outro durante toda a noite. Esses versículos querem dizer que o anjo de Deus e a coluna podem ter parecido familiares a Moisés, pois ele viu o anjo e o fogo quando Deus o comissionou para voltar ao Egito. Além de mostrar o caminho a seguir, de dia e de noite, a coluna de nuvem impediu um conflito entre os egípcios e os israelitas. Versículo 21. E Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez o mar voltar por meio de um forte vento oriental durante toda aquela noite, e fez do mar terra seca, e as águas foram divididas.
E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar sobre a terra seca, e as águas eram para eles como um muro, à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram e entraram atrás deles até o meio do mar, com todos os cavalos do faraó e suas carruagens e os seus cavaleiros. E aconteceu que na vigília da manhã o Senhor olhou para o exército dos egípcios por entre a coluna de fogo e de nuvem e incomodou o exército dos egípcios. E torceu os eixos das rodas para as carruagens, para que eles andassem pesadamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor luta por eles contra os egípcios. E o Senhor disse a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas venham novamente sobre os egípcios, sobre as suas carruagens, sobre os seus cavaleiros. E Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar voltou à sua força ao amanhecer, e os egípcios surgiram contra ele. E o Senhor derrubou os egípcios do meio do mar, e as águas retornaram, cobriram as carruagens e os cavaleiros, e todo o exército do faraó que entrou no mar depois dele, não restou nenhum deles. Esses versículos querem dizer, de 21 a 28, existem paralelos entre as pragas e as locustas e a destruição dos egípcios. A mão estendida de Moisés e o vento oriental, passara hebraica traduzida como fez soprar, e andassem o afogamento no mar, e a observação de que não restou nenhum deles. Para o Senhor não foi difícil derrotar o faraó e seu exército, do que se livrar de um bando de insetos. As águas eram para ele como um muro, e à sua direita e à sua esquerda, e isso forçou os egípcios a seguirem sempre em frente e protegeu os israelitas de um ataque pelos flancos. As horas da noite eram divididas em 3 vigílias. A primeira vigília era o começo da noite, e por volta das 6 às 10 da noite, a segunda vigília. A segunda vigília era no meio da noite, talvez por volta das 10 da noite até as 2 da manhã. E a vigília da manhã, ou fim da madrugada, é aproximadamente das 2 da manhã às 6 da manhã. O Senhor observou os egípcios de sua perspectiva superior. Com o seu conhecimento exato, Deus pôs os egípcios em confusão. Esta é uma arma que ele usou em várias ocasiões. Era o Senhor. Agora, e não os israelitas, a quem um rei egípcio anterior receara, que lutou contra o Egito, e os próprios egípcios anunciaram esse fato. Estes versículos resumem a perfeição da vitória do Senhor e o faz usando muitos termos que os falantes usaram anteriormente, a maior parte no contexto próximo. Em vez de morrer, Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. O Senhor salvou Israel da mão dos egípcios. A afirmação de que Israel viu a grande obra do Senhor continua o tema nos Atos de Deus como um exército de sua mão, numa disputa com a mão de Faraó e dos egípcios, e usa o verbo que Moisés usou em o povo temeu ao Senhor, e isto é o que o Faraó deixou de fazer. A menção de Moisés como servo do Senhor fornece um sutil lembrete de que uma alternativa à servidão no Egito estava disponível aos israelitas, e concede a Moisés o mais elevado título na hierarquia da comunidade do Senhor, um título pelo qual Moisés foi chamado muitas vezes. Mas os filhos de Israel caminharam sobre a terra seca no meio do mar, e as águas eram para eles como um muro, à sua direita e à sua esquerda. E assim, naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia. E Israel viu a grande obra que o Senhor fez sobre os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e creu no Senhor e no seu servo Moisés.